A primeira questão diz o seguinte. Então, é um assunto de média, tá certo? A gente viu, né, na semana passada a questão de média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Falta ainda explicar a média geométrica e a média harmônica. Quando for sexta-feira, eu vou explicar as outras médias, né, que ficaram faltando eu explicar. Então, a primeira questão diz o seguinte. Um comerciante lucrou durante os 3 primeiros meses do ano as seguintes quantias. No primeiro mês foi 20 mil, no segundo mês 30 mil e no terceiro mês 25 mil. Ele pergunta qual foi a média mensal de lucro naqueles meses. Então, vamos lá. Se ele quer saber a média mensal, a gente vai fazer aqui a média aritmética, tá certo? Então, a gente vai fazer o quê para calcular a média aritmética? Quem lembra? Qual operação a gente vai fazer? Vocês lembram como é que a gente vai fazer a média? Alguém? E aí? Vocês somando, né? Então, vamos somar aqui 20 mil mais 30 mil mais 25 mil. Vamos somar e fazer o quê? E dividir pelo quê? Hein? Vamos somar e dividir pelo quê? E aí? A média. Soma e divide por quem? Por 3? Sim, mas por que é 3? Que é 3 meses? Porque são 3 números, isso. São 3 números, então, como tem 3 números, a gente divide pela quantidade de números que tem. Então, vamos lá. 20 mil mais 30 mil dá quanto? Dá 50 mil, né? Assim, 20 mais 30 mil dá 50 mil. 50 mil mais 25 mil dá 75 mil, né? Assim, 20 mil mais 30 mil, 50 mil mais 25 mil, 75 mil. Dividido por 3. Vamos lá. 75 por 3. Qual o número que... Vamos lá. 7 por 3. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 7. Qual o número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 7? 2. 2. 3 vezes 2... 6. 6. Para chegar em 7, 1, né? Baixe o 5. 15. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 15. 5, né? 3 vezes 5 dá 15, para 15 nada. Então, aqui dá 25. Então, 3 vezes 25 dá 75. Só que aqui é 75 mil, né? Veja que eu dividi 75 por 3, e não 75 mil por 3. Então, aqui a gente vai acrescentar esses 3 zeros. Então, o resultado aqui é 25 mil. Então, ele pergunta qual foi a média mensal de lucro nesses 3 meses, né? Então, a média mensal aí, a média mensal foi de 25 mil. Alguém não entendeu? Então, vamos aqui para a segunda. Diz o seguinte. Um professor combinou com seus alunos que a nota de um determinado bimestre seria calculada através da média aritmética ponderada dos testes. Aí tá 60, mas ficou esse 60 tá errado. E que é dos testes, tá bom? Dos testes T1, T2 e T3. O 3 ficou maior, mas é T1, T2 e T3. É como se fosse provas, tá certo? É como se esses testes fossem 3 notas, 3 provas. Prova 1, prova 2, prova 3.
que eles foram realizados durante o bimestre, com os respectivos pesos. Então, o teste 1 tem peso 3, o teste 2 tem também peso 3 e o teste 3 tem peso 4. Aí ele diz assim, que as notas do aluno Marcos foram, no primeiro teste ele tirou 7, no segundo teste ele tirou 5, no terceiro teste ele tirou 9. E ele pergunta qual foi a nota de Marcos. Então vamos lá. Aqui se trata de uma média ponderada. Por quê? Porque a gente tem a questão dos pesos. Como é que a gente vai fazer essa média ponderada? Quem saberia dizer como é que monta? Quem saberia aí explicar como é que a gente vai montar essa média ponderada? Tem que somar e tem que multiplicar e somar? Isso. No caso, eu vou multiplicar o quê? No caso, eu vou multiplicar aqui a nota, né? A nota do T1, que no caso aqui é 7, vezes o peso da prova 1, que é qual? O T1 O 3. vezes 1. O 3, né? Aí vou somar com a nota do teste 2, que foi 5, com o peso do teste 2. Qual foi o peso do teste 2? 3. 2. 2 não, 3, ó. Os pesos foram 3, 3 no teste 1, 3 no teste 2 e 4 no teste 3. E as notas foram 7, 5 e 9. Então, a primeira nota que foi 7 com o peso da primeira nota, da primeira prova que foi 3. Então, fica 7 vezes 3. Mais a segunda nota, que no caso foi 5, vezes o peso da segunda prova. Qual foi o peso da segunda prova? O 3. Mais a terceira nota, que foi quanto? Foi 9, vezes o peso da terceira nota. Qual foi o peso da terceira nota? 4. Foi 4. Dividido, aí eu vou dividir por quem? Eu vou dividir por quem aqui? Por esses T aqui, o teste? Não, vou dividir pelos pesos, né? Na média ponderada, eu divido pelos pesos, pela soma dos pesos. No caso aqui, ó, 3 mais 3 mais 4. Eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Como a gente tem multiplicação e soma, resolve primeiro o quê? Eu resolvo primeiro as somas ou as multiplicações? Multiplicações. Multiplicações, né? A regra lá do Pendas. Então, vamos lá. 3 vezes 7. 21. 21. 21. 5 vezes 3. 15. 15. Mais 9 vezes 4. O 4 vezes 9. 9 vezes 4, 4 vezes 9. Quanto é? 36. Isso. Dividido por 3 mais 3. 6. 6 mais 4. 10. 10. Aí vamos aqui somar 21 mais 15 mais 36. Vamos aqui somar. 1 mais 5. 6. 6 mais 6. 12. 12. 12 vai 1. 1 mais 2. 3. 3 mais 1. 4. 4 mais 3. 7. 7. Então aqui dá 72 por 10. Como é uma divisão por 10, a gente pode só deslocar uma vírgula. A vírgula está aqui. Quando a gente divide por 10, a gente desloca uma vírgula para a direita. Então, se está 72, vai ficar 7,2. Tá certo? Então, dividir por 10 é a mesma coisa que deslocar uma vírgula. Então, em vez de ficar 72, a gente deslocou uma vírgula, fica 7,2. Então, aí a resposta é 7,2, foi a média de Marcos, né, nesse bimestre. Vocês conseguiram entender?
Na terceira, ele diz assim: ele quer que você calcule a média aritmética simples dos números dados. Então vamos lá, na letra A, como é que eu faço para calcular essa média aritmética simples? Como é que eu monto aqui a média aritmética? 1 mais 3 mais 5 mais 7. 3 mais 5 mais 7, faço o quê? Soma. Só isso? Divido por 4. Por que divide por 4? Já tem 4 números. Porque só tem 4 números. Então vamos somar aqui. 1 mais 3. 4. 4 mais 5. 9. 9. 9 mais 7. 16. 16. Quanto é 16 dividido por 4? Qual é o número que você multiplica com 4 que dá 16? 4. 4. Então a resposta aqui da letra A é 4. Vamos para a letra B. Como é que eu monto aqui a média aritmética da letra B? Como é que eu monto? Fica como aqui na letra B? Hein? Como é que eu monto? Soma e diminui. Certo. Mas me diga aí como é que fica. Como é que eu monto aqui? Menos 2. Menos 2, né? Menos 2. Mais Mais 1. 1. Mais 9. Mais 3. Menos 1 sobre 3. Menos 1/3, né? Aham. Dividido por quanto? 6. 6? Tem certeza? Não sei. Tem 6 números. Vamos contar aqui, ó. Tem um número, 2, 3, 4, 5. Aqui tá 1, 3. menos 3, não é assim, ó. É uma fração, ó, menos 1/3. Então, são 5 números, né? Que a gente vai dividir por 5. Vamos lá. Quanto é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1. Menos 3. Menos 3. Vamos pensar. Menos 2. Você deve R$2. Você deve R$2 e tem R$1. Com essa situação, Vai ficar devendo 1. devendo R$1, né? No caso, menos 1. Menos 1, você ainda está devendo R$1 ainda. Então, menos 1. Menos 1 mais 9. Você deve R$1 e tem 9. Menos 8. 8 positivo, né? Você Mais 8. você paga o real que você estava devendo e fica com 8. Você tem 8 e soma mais 3. 11. 11, né? No caso aqui vai ficar 11 menos 1/3. A gente vai já fazer essa subtração. Eu vou só repetir aqui. Como aqui é uma subtração de fração, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai fazer o MMC. Então, quanto é o MMC de 1 e 3? É o próprio 3, né? Assim? Todo MMC que tiver de 1 com outro número vai ser o outro número, tá certo? Aí vamos lá, a gente vai pegar o resultado do MMC, que é 3. A gente vai dividir esse 3, que é o MMC, com o denominador da fração. E o resultado dessa divisão, a gente vai multiplicar com o número que fica em cima, o numerador. Então, vamos lá. 3 dividido com 1. Quanto é que dá 3 dividido por 1? 3. 3 vezes 11. 3 vezes 11. Vamos lá. 33. 33. Menos. 3 dividido por 3. 1 vezes 1. 1. Aí aqui vai ficar o seguinte. 33 menos 1 dá quanto? 32. 32, né? Então vai ficar 32 sobre 3 dividido por 5. Como é que eu resolvo uma divisão de fração?
como é que eu resolvo aí uma divisão de fração? Não sei. Repete a primeira fração, né? No caso, 32 vezes sobre 3. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, se a gente tem 5 sobre 1, vai ficar o inverso. Qual é o inverso de 5 sobre 1? 1 sobre 5, né? Assim. Então, fica aqui. Será que a gente já somou isso certo? Vamos lá. Só um instante. Eu acho que a gente não somou certo, não. Vamos olhar aqui direitinho, ó. Vamos lá. 1 mais 9 dá 10, né? Assim, 1 mais 9 dá 10. 10 mais 13 dá 10 mais 3 dá 13, né? E 13 menos 2 dá 11, né? 13 menos 2 dá 11. Tá certo, é isso mesmo. Não é isso? 13 menos... tá certo. É isso mesmo. Aí, vamos lá. 3 de 33... Tá certo, é isso mesmo. Aí aqui fica o seguinte, 32 vezes 1 é 32 e 3 vezes 5 dá 15, né? Assim. Olha aí o seguinte, aqui é menos um terço ou é um terço na atividade que eu passei? Menos um terço. É menos um terço mesmo, né? É. Tá bom. Então tá certo. Então a resposta é essa. Então só recapitulando, eu somei, né, menos 2 com menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 mais 9 dá 8, 8 mais 3 dá 11, né? Aí 11 menos 1 terço. Aí o que foi que eu fiz? Peguei e fiz o mínimo, né? De 1 e 3, que dá o 3. Aí eu peguei esse 3, dividi com o denominador e multipliquei o resultado com o numerador. Então, 3 dividido por 1 dá 3. E 3 vezes 11 dá 33. Menos 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Aí aqui eu subtraí, né? 33 menos 1 dá 32 sobre 3 dividido por 5. Aí aqui a gente tem uma divisão de fração. Como é que eu resolvo uma divisão de fração? Repito a fração que está em cima. Então, eu repeti a fração que está em cima. No caso, qual é a fração que está em cima? 32 sobre 3. Então, eu repito a fração que está em cima, 32 sobre 3, e multiplico pela fração de baixo, pelo inverso da fração de baixo. Então, a fração que eu tenho embaixo é 5. Só que embaixo do 5, o 5 está dividido por 1, né? Já que não tem número embaixo da fração de 5, né? Então, eu multiplico pelo inverso de 5. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Então, aqui é só multiplicar. 32 vezes 1 é 32. E 3 vezes 5, né? 32 vezes 1 é 32. E 3 vezes 5 é 15. Então, a resposta aí é 32 sobre 15. Vocês conseguiram entender? Faço para resolver a letra C. Soma. Soma, né? Então, 1 mais 2 mais 0. E divido por quanto? Por 3. Por 3, né? Quanto é 1 mais 2? 3. 3 mais 0. 3. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 1. Então, a resposta aqui é 1. Na letra D, como é que faz? Soma também. Divide por quanto? 6. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar aqui. Vou colocar um abaixo do outro. 0,2.
Vamos lá. 2 mais 3. 5, 5 mais 4. 9, 9 mais 6. 15, 15 mais 7. 22, 22 mais 8. 30, 3 mais 0 dá 3, né? 0, 3. Então aqui dá 3. Então aqui dá 3,0 ou 3, tanto faz. Tanto faz você colocar 3,0 como colocar 3. Dividido por 6. Aqui a gente pode simplificar, né? Pode simplificar pelo próprio 3. Quanto dá 3 dividido por 3? 3, 1, né? Quanto é que dá 6 dividido por 3? 2, Dá 1/2, né? Então, 1/2 é a mesma coisa, como ele está dando em decimal, né? Como ele deu a questão, ele deu os números em decimal, então é deselegante a gente dar a resposta aqui em fração. Então, vamos dividir, né? 1/2. 1/2. Quer dividir 1 para 2. Como 1 não dá para dividir por 2, a gente coloca um 0. E coloca um vírgula, acrescenta um 0 aqui. Qual o número que eu multiplico com 2 que dá a resposta 10? 5, 5, né? 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, aqui a média é igual a 0,5. Então, a média aí, aritmética, o resultado aí é 0,5. Vocês querem copiar? A quarta diz o seguinte, calculem cada item a média ponderada. Então, na letra A, a gente tem os números 5, 9 e 8, com os pesos. Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, seguindo aqui. Calculem em cada item a média ponderada. Então, na letra A, diz o seguinte, os números 5, 9 e 8 com os pesos 1, 3 e 5, respectivamente. Como é que eu calculo a média ponderada da letra A? Como é que eu monto aqui a conta? Fica como? Como é que fica aí na letra A? Para fazer a média ponderada. Hein? 5 vezes 1. Isso. 5 vezes 1. Depois. Mais 9 vezes 3. Isso. Depois. Mais 8 vezes 5. Depois. Tem que dividir. Divide por quem? Divide por quem? E aí? Divide por quem? Pela soma dos pesos? Isso, pela soma dos pesos. Então, quem são os pesos aí? 1, 5, 9. Ah, não, essa. 1 mais 3, mais 5, né? Então, vamos lá. Resolve primeiro o quê? A multiplicação. Uhum. Multiplicação, né? Quanto é 5 vezes 1? 5. Mais 9 vezes 3. Ou 3 vezes 9. Quanto é? Quanto é? 3 vezes 9 ou 9 vezes 3? Hein? Quanto é? 9 vezes 3? Não estou ouvindo. Vocês estão respondendo? 27. Mais 8 vezes 5. Ou 5 vezes 8. Quanto é? 40. 40. 40, né? Quanto é 1 mais 3?
4, 4 mais 5. 9, Então vamos lá, aqui. Quanto é 5 mais 27? 32. 32, 32 mais 40. 72, Quanto é 72 dividido por 9? Qual o número que eu multiplico com 9 que dá 72? 8. 8, né? 72 dividido por 9, 8. Aí vamos aqui a letra B. Como é que eu resolvo aqui a letra B? Como é que eu monto aqui a letra B? Faz igual 3 isso. vezes 3, do mesmo jeito. Como é? Me diga aí, vamos vendo aí. Vezes 8. Mais 1. Vezes 7. Mais 2 vezes 10. Por 3. Divide por quem? Um peso. Quem são os pesos? por a 8 soma dos mais 7 mais 10. 3 vezes 8, quanto é? 3 vezes 8, quanto é? 27. Não. Quanto é 3 vezes 8? 4. 24, né? Mais 1 vezes 7. 7. Mais 2 vezes 10. 20. 20. Dividido. Quanto é 8 mais 7? 15. 15. 15 mais 10. 25. 25. 25, Média ponderada igual. Quanto é 24 mais 7? 31. 31. 31, 31 mais 20. 41. 41. 41 sobre 25. A gente pode deixar o resultado assim, tá bom? Já que não vai dar um resultado exato. Ou Tu então... perguntou 31 mais 20? Não, peraí. Foi? Eu perguntei quanto era... que é 51, né? 51. Isso. Porque aqui 24 mais 7 dá 41. 41 mais 20 dá... Aliás, 24 mais 7 dá 31. E 31 mais 20 dá 51. 51 sobre 25. A gente pode parar aí ou pode dividir. Vamos dividir aqui. 51 por 25. Aqui, ó, cabe um 2, né? Ó, porque, ó, 2 vezes 25, 2 vezes 25 dá quanto? 25 mais 25 dá quanto? 50. 50, né? Então, 51 menos 50 dá 1, né? Aí aqui, para continuar resolvendo, a gente acrescenta uma vírgula, né? E acrescenta um zero aqui. Fica 10. Só que 10 é menor do que 25. Então, a gente acrescenta um zero no quociente e acrescenta mais um zero. Então, dá 100. Qual o número que eu multiplico com 25 que dá 100? Qual o número que eu multiplico com 25 que dá 100? 2? Não. Pensa nas pratas de 25 centavos. 4, né? Pensa nas pratas de 25 centavos, né? Com 4 pratas de 25 centavos, você chega a R$1, né? Então, 4 vezes 25 dá 100, né? E 100 menos 100 dá 0. Então, aqui a resposta é 2,04. Então, essa é a resposta da letra B. E aí, vocês conseguiram entender?